Quando o Papa Leão XIV abriu a boca para defender a família tradicional, o mundo parou para ouvir, e nunca mais será o mesmo. Era uma praça silenciosa, mas expectante. Ao redor do mundo, inúmeros corações sintonizavam-se, conectados a partir de leitos de hospital, salas de estar, bancos de igreja e campos de refugiados. Os sinos haviam parado de tocar há muito tempo, mas algo mais profundo começava a ecoar. Não era apenas uma transmissão, era um chamado. Uma voz iniciou, gentil, porém firme, atravessando telas e alcançando almas. Irmãos e irmãs, filhos e filhas de Deus espalhados por toda a terra, hoje falo a vocês com o coração cheio de esperança e responsabilidade. Aquela voz não pertencia a um político, nem a uma celebridade. Era a voz do novo Papa, o sucessor de Pedro, falando não apenas de um balcão em Roma, mas de um lugar de profunda humildade. Suas palavras não foram ensaiadas para impressionar. Elas fluíram de algo puro e sagrado. Antes de começar, deixe um nos comentários se você ama a família tradicional e clique em curtir para espalhar essa mensagem. Ele continuou: no meio dos muitos desafios que enfrentamos como humanidade, sinto-me chamado a ser uma voz que clama por paz, justiça e amor. Não havia aplausos, nem multidões gritando. Em vez disso, havia silêncio, uma pausa sagrada. Ao redor do mundo, as pessoas pararam de rolar as telas, desligaram o ruído de fundo e se inclinaram para ouvir. O Espírito Santo estava em ação. Se você está assistindo a este vídeo agora, ele disse: saiba que não é por acaso. O Espírito Santo nos reúne neste momento para refletirmos sobre o caminho que devemos trilhar. Essas não eram apenas palavras cerimoniais. Elas carregavam peso, como um velho amigo que se senta ao seu lado e diz: você é importante, você pertence, você não está sozinho. Ele pediu gentilmente: por favor, compartilhe nos comentários de onde você está assistindo. Um pequeno pedido, talvez, mas naquela convite havia um lembrete sutil. Somos uma família. Não somos pontos distantes em um mapa. Estamos unidos, espiritualmente ligados, por algo muito maior que a geografia. Os primeiros dias de seu papado não foram passados em reclusão ou atrás de paredes douradas. Eles foram dedicados à oração e à reflexão. Ele compartilhou, perguntando o que realmente significava segurar as chaves de Pedro. Não trago soluções mágicas, ele disse com sinceridade, mas trago a convicção de que, unidos na fé e no amor, podemos transformar o mundo ao nosso redor. E ali estava a base de sua mensagem. Não promessas de facilidade ou mudança instantânea, mas um chamado claro e firme à unidade e à renovação. Ele voltou-se para o estado do mundo com honestidade. A família, o núcleo fundamental da sociedade, enfrentou inúmeros ataques e desafios em nosso tempo. Sua voz não tremia, mas carregava a dor de um pastor que caminhara entre lares desfeitos, viúvas solitárias e crianças ansiosas. Ele prosseguiu: é essencial que valorizemos e fortaleçamos a família tradicional, fundada na união entre um homem e uma mulher, como pilar de amor, respeito e educação. Isso não era uma declaração política, era uma verdade espiritual, dita com a ternura de um pai. Defender a família, ele disse, é defender a base sobre a qual construímos uma sociedade justa e compassiva. Ele não fez acusações, não ofereceu condenação. Apenas se posicionou como testemunha, apontando para algo testado pelo tempo e sagrado. E então, como se falasse diretamente a cada pessoa assistindo em silêncio, ele ofereceu um convite. Convido você a permanecer comigo nesta jornada de fé e reflexão. Não havia pressão nem culpa, apenas uma mão aberta estendida através da distância. Nos próximos temas, ele prometeu, abordaremos questões que tocam profundamente nossas vidas
e nos inspiram a nos tornarmos verdadeiros agentes de transformação no mundo. Ele concluiu este primeiro capítulo de sua mensagem com uma bênção silenciosa, que o Espírito Santo nos ilumine e nos guie ao longo do caminho. E com essas palavras finais, ele não encerrou um discurso, ele abriu uma estrada não pavimentada com conforto ou certeza, mas com propósito e graça. Por todo o mundo, os fiéis permaneceram em silêncio após o fim do vídeo. Alguns choraram, outros sorriram, outros simplesmente respiraram mais profundamente do que haviam feito em dias. E talvez, sem perceber, muitos deles já haviam começado a jornada da qual ele falava. Não porque entendiam cada palavra, mas porque sentiam algo despertando dentro de si. Uma jornada havia começado, não apenas em Roma, mas nos corações de milhares. Era o primeiro passo em uma longa peregrinação de fé. E começava, como sempre, com um sussurro do Espírito e um convite simples. Venha, siga. Quer sentir o impacto dessa história? Comente fé agora e não pule o final. Tem uma surpresa esperando você. Os dias seguintes ao primeiro discurso do novo Papa foram preenchidos com reflexão silenciosa. Em diferentes fusos horários e continentes, as pessoas se viam repetindo suas palavras em seus corações. Ele não havia falado como político, não agira como celebridade, falara como pai, não de um trono de mármore, mas do solo profundo da experiência humana. Em sua segunda mensagem, ele foi além, tocando as feridas do mundo. Não com medo, mas com compaixão. Ele não falou para impressionar. Falou porque acreditava que o mundo precisava de uma voz que não ecoasse desespero. Ele começou reconhecendo o que todos já sentiam, mas, frequentemente, lutavam para admitir. Estamos cansados. Ele disse gentilmente. Cansados de conflitos, de mentiras, de promessas nunca cumpridas. Somos uma geração que caminha com os ombros pesados, tentando manter a fé viva, enquanto tantas vozes tentam extingui-la. Ele não repreendeu ninguém por seu cansaço. Ele o reconheceu. Ele o honrou. E nesse reconhecimento, as pessoas encontraram descanso. Ele não falou como diplomata tentando acalmar águas políticas, mas como pai desejando proteger seus filhos. O coração da igreja não pode bater apenas dentro das paredes de Roma. Ele disse que deve alcançar as trincheiras da vida, os becos escuros onde a esperança parece ter sido enterrada viva. Havia um senso de urgência em seu tom, não pânico, mas clareza. Este não era um momento para proteger a tradição pelo bem da tradição, mas para levar o fogo de Cristo a lugares esquecidos pelo mundo. Minha primeira missão, ele disse claramente, é esta: trazer uma palavra viva onde tudo parece morto. Levar o nome de Jesus, não como conceito, mas como uma pessoa real, a cada coração que ainda espera silenciosamente por uma resposta. Para aqueles que haviam se tornado céticos em relação à linguagem religiosa, sua sinceridade os desarmava. Para aqueles cuja fé havia diminuído sob o peso do luto ou da solidão, suas palavras reacendiam uma pequena chama. Ele reconheceu os muitos que se sentiam distantes da fé. Talvez você esteja ouvindo agora e se sentindo distante, desiludido, até desconectado de Deus. Ele disse, mas ouça atentamente. Deus não se esqueceu de você. Ele conhece seu nome, sua dor, seus medos ocultos. E se minha voz está alcançando você agora, é porque Ele quis assim. Não havia traço de condenação em sua voz, apenas convite, um lembrete gentil de que a graça nunca para de buscar. Ele não pregava doutrina pelo bem da correção. Ele pregava o Evangelho pelo bem da cura. Ainda há um lugar à mesa, ele disse, e ele ainda está reservado para você. Essas palavras tocaram como uma corda suave nos corações de inúmeros ouvintes. Muitos haviam se afastado da igreja em silêncio, carregando suas feridas sozinhos. Mas naquele momento,
ouviram algo diferente. Não uma repreensão, mas um convite para voltar para casa. Vivemos em um tempo, ele continuou, em que as pessoas gritam demais e escutam de menos. O mundo estava barulhento. As redes sociais haviam se tornado um campo de batalha de opiniões. Os ciclos de notícias transformavam o caos em exaustão. No meio desse barulho, ele ofereceu algo raro. A palavra de Deus vem como um sussurro que acalma e como um trovão que desperta. Ele convidou as pessoas a ouvirem novamente, não a ele, mas aquele que fala no silêncio, nas lágrimas, na quietude da oração. Ele não prometeu soluções mundanas. A única coisa que posso oferecer como Papa não é fama, nem respostas políticas. Ele disse com humildade: o que posso e devo oferecer é Cristo. Esse Cristo, do qual ele falava, não era distante ou rígido. Era aquele que chorou no túmulo de Lázaro, que se sentou com pecadores, que se ajoelhou para lavar os pés de seus amigos. Um Cristo vivo, declarou o Papa. Um Cristo próximo. Um Cristo que não tem medo de nossas feridas. Ele fez uma pausa, então perguntou com a ternura que apenas um pai pode ter. Vamos ouvir juntos o que ele tem a dizer? Ele não alegava conhecimento especial. Convidava todos a ouvirem com ele, a caminharem com ele, a redescobrirem o Evangelho, não como uma memória, mas como um fogo presente. Então veio uma das frases mais belas e inquietantes ditas até aquele momento. Há um tipo de silêncio que grita mais alto que qualquer explosão. Sua voz desacelerou enquanto ele nomeava os diferentes tipos de sofrimento que o silêncio contém. É o silêncio das mães que perderam seus filhos em meio a bombardeios. O silêncio das crianças chorando em campos de refugiados, incapazes de entender por que estão com fome ou com medo. O silêncio dos povos esquecidos, ignorados pelas manchetes, mas nunca esquecidos por Deus. Ele deixou essas palavras pairarem no ar e então elevou sua voz. Não em raiva, mas em justa tristeza. Por causa desse silêncio, ele disse: devo erguer a minha. Como sucessor de Pedro, ele explicou, não poderia fechar os olhos para as feridas abertas de nosso tempo. Em lugares como Gaza, Ucrânia, Sudão, Israel e tantos outros, a vida tem sido tratada como descartável, ele disse. Mas para Deus, nenhuma lágrima é invisível, nenhuma morte é insignificante, nenhuma criança é apenas um número. Elas são filhos, elas são filhas, elas são imagens vivas do Cristo crucificado. Fez-se uma pausa. E então, ele declarou, como se vindo das profundezas da alma do mundo: parem os disparos, abaixem suas armas, reabram seus corações. Ele chamou as nações, os líderes, os soldados, os legisladores a verem o que ele via. Não inimigos, mas filhos de Deus. A paz, ele disse, não pode mais ser adiada. Deve ser construída com mãos sujas de terra, de trabalho, de reconciliação. Ele convidou cada líder mundial a olhar nos olhos de uma criança ferida e perguntar a si mesmo: o que estou fazendo para mudar isso? Não havia espaço para indiferença. Não em seu coração, não na igreja, não no mundo que ele imaginava. Mas ele não colocou o fardo apenas nos governos. Ele voltou seu olhar para o ouvinte comum. A paz começa nas profundezas de cada lar, de cada consciência. Ele disse que ela nasce quando um pai escolhe perdoar, quando uma mãe ora com seus filhos, quando vizinhos se ajudam, mesmo com pouco. Ele estava lembrando a todos que a paz não era abstrata, era próxima, era real, era diária. Se o Papa Leão XIV te inspirou, aperte o like, comente amém e compartilhe com quem precisa ouvir isso. Então veio uma das verdades mais empoderadoras que ele já havia pronunciado. Sim, você que está ouvindo agora, você pode ser um embaixador da paz onde vive. As palavras soaram com clareza. Você pode ser aquele
que desarma o coração de outro com um único ato de amor. Você pode ser a resposta que o mundo espera. E se alguém perguntasse: o que você ganhou ao fazer isso? Ele encorajou a responder com coragem. Ganhei a certeza de que não fiquei em silêncio enquanto o mundo sangrava. Nesse capítulo, o Papa não apenas falou. Ele chamou o mundo a uma nova maneira de viver, uma maneira marcada não pelo medo, mas pela compaixão feroz, não pela retirada, mas pelo engajamento terno. Ele escolheu o amor, não como slogan, mas como caminho. E ao escolher esse caminho, convidou o mundo a caminhar com ele. Nos dias que se seguiram à sua oração pela paz, a mensagem do novo Papa continuou a se espalhar como fogo em uma floresta seca de corações cansados. Mas diferente de um fogo que destrói, esse aquecia, iluminava, revelava. As pessoas ouviam novamente, não apenas com curiosidade, mas com fome. O que tornava essa voz tão diferente? Elas se perguntavam: por que ela parecia tão profundamente pessoal, tão inabalavelmente honesta? A resposta começava a se desdobrar. Não era o homem em si, era o Cristo que ele carregava. E assim, em seu próximo discurso, ele tomou seus ouvintes pela mão e apontou não para si mesmo, não para o Vaticano, mas para Jesus. Não Jesus como símbolo, nem como doutrina encontrada apenas em livros, mas Jesus como uma presença viva, alguém real, próximo e profundamente humano. Ele começou simplesmente: não posso oferecer a vocês fama. Não trago poder mundano ou políticas inteligentes, mas trago Cristo. E o trago com todo o meu coração. Ele descreveu Jesus não em vitrais ou pedra, mas em carne e lágrimas. O Cristo que proclamo, ele disse, é aquele que chorou no túmulo de Lázaro. Aquele que se sentou à mesa com pecadores e excluídos. Aquele que se curvou e lavou os pés cansados de seus amigos. A cada frase, Jesus se aproximava, não como um juiz distante, mas como um amigo que entende o sofrimento. A voz do Papa baixou. Não por fraqueza, mas por reverência. Ele não tem medo de nossas feridas, ele disse. Ele não se repele pela nossa dor. Ele não recua quando choramos. Esse Cristo, ele se aproxima. Para muitos, era a primeira vez que ouviam Jesus descrito dessa maneira, não exigindo perfeição antes de se aproximar, mas encontrando-nos em nossa imperfeição e escolhendo ficar. Então ele fez a pergunta que permaneceu na sala muito depois que o vídeo terminou. Vamos ouvir juntos o que ele tem a dizer? Não era retórica, era um convite. E naquele momento, uma decisão silenciosa começou a crescer em inúmeros corações ao redor do mundo. A decisão de ouvir novamente, de abrir a Bíblia não como uma obrigação, mas como uma porta. O Papa, então, voltou-se para o poder do silêncio. Não o silêncio da meditação ou do retiro, mas o terrível silêncio do sofrimento. Há um tipo de silêncio, ele disse, que grita mais alto que qualquer explosão. Ele não se esquivou disso. Ele o nomeou claramente. É o silêncio das mães que perderam seus filhos sob o rugido das bombas. O silêncio das crianças em campos de refugiados, jovens demais para entender por que estão com fome ou com medo. O silêncio dos povos esquecidos, ignorados pelas câmeras, mas nunca esquecidos por Deus. Essas não eram metáforas, eram feridas reais. E enquanto ele falava, quase se podia sentir o pulsar do coração de Cristo sob cada palavra. Por causa desse silêncio, o Papa declarou: devo erguer minha voz. Não era a voz do poder, era a voz do amor afiada pela verdade. Ele lembrou ao mundo que essas vidas, esses rostos sem nome escondidos atrás de estatísticas e manchetes, não eram números para Deus. São filhos, são filhas, são imagens vivas do Cristo crucificado. Ele fez uma pausa, permitindo que o peso dessas palavras
repousasse sobre cada consciência. Naquele silêncio, uma inquietação sagrada tomou raiz. Algo na alma começou a se mexer. Um desejo de responder, de fazer algo, de se importar novamente. O que se seguiu foi um clamor, não um grito, mas algo mais poderoso. Parem os disparos, ele disse. Abaixem suas armas. Reabram seus corações. Isso não era dirigido apenas a generais ou chefes de Estado. Era para cada lar onde ressentimentos fermentavam, cada relacionamento quebrado pelo orgulho, cada pessoa que havia esquecido como amar. Ele não culpou, ele implorou, e em sua súplica havia poder. A paz não pode esperar. Ele insistiu. Deve ser construída com mãos sujas de terra, não de guerra, mas de trabalho, de reconciliação, de plantar sementes em vez de cavar túmulos. Pela primeira vez em muito tempo, a paz parecia possível, não porque o mundo havia mudado, mas porque os corações podiam mudar. Ele pediu aos líderes mundiais que olhassem nos olhos de uma criança ferida e se perguntassem: o que estou fazendo para mudar isso? Não era uma pergunta política, era profundamente humana. A era da indiferença deve acabar, ele disse, porque cada criança que ignoramos é um rosto de Cristo, do qual nos afastamos. Mas então, com ternura, ele mudou seu olhar novamente, não para presidentes, mas para pessoas comuns. A paz começa nas profundezas de cada lar, de cada consciência. Isso não era um fardo, era um empoderamento. Quando um pai escolhe perdoar, quando uma mãe ora com seus filhos, quando vizinhos compartilham até o pouco que têm, a paz nasce. Deixe nos comentários se acredita no poder da família e fique até o fim para uma revelação incrível. Ele continuou: você que está ouvindo agora pode ser um embaixador da paz. Ele não disse talvez. Ele disse pode. Você pode desarmar o coração de outro com um único ato de amor. Você pode ser a resposta que o mundo espera. E então, para aqueles com medo de serem ingênuos, ele deu uma frase que se tornou uma espécie de hino. Se alguém perguntar o que você ganhou ao fazer isso, responda com coragem. Ganhei a certeza de que não fiquei em silêncio enquanto o mundo sangrava. Em um mundo cheio de barulho, negação e divisão, essa voz atravessou. Não condenava o mundo. Chamava-o para casa, e para muitos que haviam se afastado, que haviam esquecido a proximidade de Cristo, era como abrir uma janela para uma primavera há muito perdida. Este não era apenas um papa, era um pai dizendo: venha, encontre aquele que ainda chora conosco, caminha conosco e nos chama pelo nome. E esse Cristo, feito de lágrimas e ternura, não era mais uma ideia. Ele estava vivo, ele estava aqui e ele estava esperando. Ele já havia falado de Cristo, não como uma figura distante, mas como um companheiro em nosso sofrimento. Mas agora, em sua próxima mensagem, o Papa entrou em um território onde muitos temiam pisar. Ele não elevou a voz para provocar. Ele a elevou porque o silêncio havia se tornado insuportável, e o silêncio do qual falava não era pacífico, era inquietante. Há um tipo de silêncio, ele disse, que grita mais alto que qualquer explosão. Sua voz, firme e sincera, carregava o peso de milhares de gritos não ditos. O tipo de gritos que o mundo frequentemente ignora porque são dolorosos demais para suportar. O silêncio das mães que embalam a memória de seus filhos mortos na guerra. O silêncio das crianças atrás de cercas de arames farpados, segurando tigelas vazias e se perguntando por que estão com frio, com fome e sozinhas. O silêncio de comunidades inteiras, esquecidas pela mídia, ignoradas nas manchetes, mas nunca ignoradas por Deus. Ele não nomeou essas realidades para envergonhar o mundo. Ele as nomeou porque o amor exige verdade. É por causa desse silêncio, ele declarou, que ergo minha voz hoje. Ele não estava zangado, não estava amargo,
estava com o coração partido, e isso é o que tornava suas palavras sagradas. Como sucessor de Pedro, ele conhecia sua responsabilidade. Não podia se esconder atrás de rituais ou cerimônias. Não podia fingir que a igreja existia isolada da dor do mundo. Em lugares como Gaza, Ucrânia, Sudão, Israel e tantos outros, ele disse: a vida tem sido tratada como descartável. E então, ele fez uma pausa, deixando o peso dessa verdade assentar sobre cada ouvinte. Descartável. A própria palavra atingia o cerne da dignidade humana. Mas para Deus, ele continuou, nenhuma lágrima é invisível. Nenhuma morte é insignificante. Nenhuma criança é apenas um número. Ele olhou para a câmera, não como uma figura de autoridade, mas como pai, como irmão, como pastor que sofre por suas ovelhas. Elas são filhos. Elas são filhas. Elas são as imagens vivas do Cristo crucificado. Foi nessas palavras que sua teologia encontrou o chão. Isso não era filosofia abstrata. Era o Evangelho feito carne novamente, desta vez nos rostos dos feridos e esquecidos. E então veio a súplica, sem rodeios, sem filtros. Parem os disparos, abaixem suas armas, reabram seus corações. Ele falava não apenas para governos e exércitos, mas para cada coração humano capaz de escolher entre ódio ou misericórdia. A paz, ele disse, não pode mais ser adiada. Deve ser construída com mãos sujas de terra, de trabalho, de reconciliação. Sua voz não tremia, mas carregava uma dor profunda. A dor de saber quanto sofrimento poderia ser evitado se apenas os corações se suavizassem. Ele direcionou sua mensagem diretamente aos líderes do mundo, não para repreender, mas para despertar. Que cada líder mundial olhe nos olhos de uma criança ferida, ele disse, e pergunte a si mesmo: o que estou fazendo para mudar isso? Não havia ângulo político, nenhum interesse partidário. Havia apenas a urgência do amor. A era da indiferença deve chegar ao fim, ele disse. Mas ele sabia que a paz não viria de cúpulas e assinaturas sozinhas. A paz não virá apenas de cúpulas políticas. Ele afirmou: a paz começa nas profundezas de cada lar, de cada consciência. Ele deu exemplos não de livros de história, mas do mundo real. Quando um pai escolhe perdoar. Quando uma mãe se ajoelha com seus filhos em oração. Quando vizinhos se carregam mutuamente em meio às dificuldades. A paz, ele lembrou a todos, não é uma teoria. É uma escolha repetida diariamente em 1000 maneiras invisíveis. Não é um acordo assinado, ele disse. É uma decisão diária. E então, com a clareza da convicção, ele olhou nos olhos de seus ouvintes e disse: é por isso que preciso de você. Sim, você que está ouvindo agora. Não era o tipo de você lançado vagamente ao ar. Era pessoal, individual, destinado a cada alma que ouvia sua voz. Você pode ser um embaixador da paz onde vive. Ele disse: você pode ser aquele que desarma o coração de outro com um único ato de amor. Em um mundo onde muitos se sentem impotentes, essas palavras restauravam a agência. Você pode ser a resposta que o mundo espera. Ele antecipou a pergunta que alguns poderiam fazer em retorno. O que você ganha sendo gentil quando o mundo é cruel? O que você ganha escolhendo a paz quando outros escolhem a violência? E ele deu a resposta claramente. Ganhei a certeza de que não fiquei em silêncio enquanto o mundo sangrava. Antes de rolar a tela, comente vida, se essa mensagem tocou seu coração, e inscreva-se para não perder o que vem por aí. Era uma frase que permanecia com as pessoas muito depois que o vídeo terminava. Era repetida em mesas de jantar, sussurrada em quartos de hospital, rabiscada em diários de oração. Dava coragem àqueles que quase haviam desistido porque não pedia grandes gestos. Pedia fidelidade, presença, compaixão no cotidiano. Neste capítulo de sua mensagem ao mundo, o Papa não tentou resolver todas as guerras.
Ele não afirmou ter todas as respostas, mas mostrou à igreja e ao mundo o que significa falar quando o silêncio se torna pecado. Ele mostrou o que significa amar quando amar é custoso. Isso não era diplomacia, era discipulado. E em sua voz, as pessoas ouviram não apenas um homem de vestes brancas, ouviram o eco da própria voz de Cristo, a voz que ainda chama através de campos de batalha e lares destruídos, dizendo: venha, siga-me para a paz. As palavras do Papa haviam mexido com algo mais profundo que mera emoção. Elas haviam inquietado a complacência e despertado anseios esquecidos. Ele havia falado do sofrimento silencioso do mundo e agora, em sua próxima mensagem, ele voltou a atenção do mundo para onde a paz verdadeiramente começa, não em conferências ou tratados, mas nas escolhas silenciosas e escondidas da vida cotidiana. A paz, ele disse lentamente, não nasce em palácios, não desce de prédios governamentais ou flui das páginas da lei. Ela nasce em cozinhas, em orações sussurradas ao lado da cama, em perdão que não pede nada em troca. Não havia nada de grandioso ou cerimonial nessa descrição. E esse era o ponto. A paz não é uma teoria a ser debatida, é um hábito a ser praticado. Ele falou do lar como o solo sagrado, onde a paz deve criar raízes. Quando um pai escolhe perdoar, em vez de permanecer em silêncio na raiva, a paz começa, ele disse. Quando uma mãe se ajoelha ao lado de seu filho e ora na noite, a paz é despertada. Quando vizinhos, embora pobres, compartilham seu pouco pão uns com os outros, a paz é proclamada mais alto que qualquer discurso. Ele não falava de um ideal distante, mas de algo tangível. Ele tornou isso real ao lembrar seus ouvintes de que não eram impotentes. O mundo não é mudado por pessoas que gritam mais alto, ele disse. É mudado por aquelas que escolhem amar mais. E nessa frase simples, ele desmontou a noção de que devemos esperar que outros tragam a mudança. A revolução da paz poderia começar em qualquer porta. Ele fez uma pausa por um momento e então sua voz suavizou. É por isso que preciso de você. Não havia fingimento nessa súplica. Era direta. Sim, você que está ouvindo agora. Você que pode se sentir pequeno, cansado ou sobrecarregado pelo barulho do mundo, você importa. Você pode ser um embaixador da paz. Ele descreveu o papel de um embaixador não em termos políticos, mas espirituais. Você pode desarmar o coração de outro com um único ato de compaixão. Você pode ser a resposta que alguém estava esperando. As palavras alcançavam não apenas o intelecto, mas a alma. Elas despertavam coragem, não com volume, mas com verdade. Para muitos, a paz parecia um sonho distante, algo fora de alcance em um mundo de divisão e violência. Mas o Papa ofereceu uma visão diferente. Ele reformulou a paz, não como um destino, mas como uma decisão. A paz não é um acordo assinado. Ele disse que é uma escolha diária. E então, ele começou a descrever essas escolhas. Quando você se recusa a devolver insulto com insulto, a paz cresce. Quando você abençoa em vez de amaldiçoar, quando você permanece presente no sofrimento em vez de fugir, quando você escuta alguém que pensa diferente de você, você está construindo paz. Não havia manchetes nesses atos. Eles nunca apareceriam nas notícias da noite. Mas para Deus, eles eram preciosos. Ele lembrou ao mundo que pequenas ações feitas com grande amor têm impacto eterno. Você pode não ver o fruto imediatamente, ele disse, mas o céu o vê e o céu o multiplica. Ele queria que as pessoas soubessem que sua bondade importava, que seus esforços invisíveis não eram esquecidos. Então, como se voltasse para cada pessoa que já duvidou de seu valor, ele disse: você não é invisível. Você não está atrasado. Você não é velho demais ou quebrado demais. A paz
precisa de suas mãos, precisa de sua voz, precisa de seu coração. Era o tipo de afirmação que não lisonjeava, mas dignificava, dava um senso de propósito sagrado a vidas frequentemente negligenciadas. Ele contou histórias, não de santos com auréolas, mas de pessoas comuns que escolheram a paz em momentos difíceis. Uma viúva que perdoou o homem que a roubou, um avô que lia o Evangelho todas as manhãs para crianças que haviam perdido os pais, uma jovem enfermeira que segurava a mão de um paciente moribundo quando ninguém mais o fazia. Estes, ele disse, são os pacificadores. Estes são os verdadeiros revolucionários. Ele olhou diretamente para a câmera e perguntou: "E você? O que você escolherá hoje?" E então veio o desafio, não gritado, mas sussurrado. Diante da cruz, não há neutralidade. Você constrói a paz ou permite que ela seja destruída? Não era para envergonhar, era para despertar. Ele falou sobre o papel da fé, não como algo privado ou passivo, mas como o pulsar da ação. A fé não é apenas para os domingos. Ele disse que é para como falamos com nossos cônjuges, como tratamos nossos vizinhos, como gastamos nosso dinheiro, como perdoamos nossos inimigos. A paz, ele insistiu, não deve ser confinada à oração, deve ser vivida. Mas a oração, ele disse, é onde ela começa. Comece de joelhos. Ele sussurrou. É onde a força nasce. É onde os muros começam a cair. Não em protestos, mas em oração. E nesses momentos silenciosos com Deus, ele lembrou seus ouvintes. Somos agraciados com a graça para amar aqueles que achamos mais difíceis de amar. Ele fechou a mensagem com uma confissão pessoal. Não falo como alguém que sempre teve sucesso. Eu também lutei. Fiquei com raiva. Tive medo. Mas cada dia, Cristo me chama novamente a escolher a paz. Não havia fingimento de perfeição, apenas a honestidade de um homem tentando caminhar pelo caminho que pregava. E então, ele ofereceu esta bênção. Que você seja luz onde há escuridão. Que você seja uma voz onde há silêncio. Que você seja amor onde há indiferença. Não porque você é forte, mas porque Deus é fiel. Com essas palavras, a tela escureceu, mas o chamado permaneceu. Em inúmeros lares, as pessoas sentaram-se um pouco mais em suas cadeiras, estenderam a mão, enviaram uma mensagem de reconciliação, enxugaram lágrimas. E nesses pequenos momentos invisíveis, a paz criou raízes mais uma vez. À medida que a mensagem de paz do Papa continuava a reverberar pelo mundo, alcançando lares, paróquias e cantos silenciosos do coração humano, ficava claro que ele se preparava para falar com ainda maior urgência. Até agora, ele havia falado ao povo, às famílias, aos cansados, aos fiéis e aos esquecidos. Mas agora, neste próximo capítulo, sua voz tomou uma nova direção. Voltou-se para os poderosos. Ele não elevou o tom para acusar, não apontou dedos ou fez ameaças. Em vez disso, falou como pai, um pastor que havia visto muitos filhos e filhas enterrados antes de seu tempo. Falo agora diretamente, ele disse, para aqueles de vocês que seguram o poder em suas mãos, presidentes, primeiros ministros, comandantes, líderes de nações e conselhos de guerra. O ar ficou parado. Ao redor do mundo, líderes e cidadãos pausaram para ouvir o que seguiria. Não trago a voz de um partido político, ele começou. Trago o olhar do Cristo crucificado. Trago o coração de um pai. Essas palavras não estavam envoltas em políticas ou diplomacia. Vinham de um lugar muito mais profundo. E como pai, ele continuou. Pergunto, quantas vidas mais devem ser sacrificadas antes que vocês escolham o caminho do diálogo? Ele não citou tratados internacionais ou analistas políticos. Falou a linguagem da alma. Implorou, não porque lhe faltasse força, mas porque estava cheio de fé. Fé de que até
O coração mais endurecido pode ser suavizado pela verdade. Se necessário, ele disse, eu irei. Atravessarei fronteiras, sentarei em terras divididas, ajoelharei diante de vocês, não por fraqueza, mas por fé. Isso não era retórica, era um voto, uma promessa ao mundo de que sua missão não permaneceria na segurança do Vaticano, mas entraria nos lugares onde a dor reinava. Acredito, ele disse, que um único gesto de humildade pode abrir uma brecha no muro do orgulho. Acredito que a história ainda pode ser mudada. Acredito que ninguém nasce odiando e, portanto, todo coração pode aprender a amar novamente. Para aqueles que gerenciavam orçamentos militares e orquestravam a maquinaria da guerra, sua mensagem era cristalina. Pensem nas mães que nunca mais verão seus filhos. Ele disse, pensem nos pais que enterraram pedaços de si mesmos junto aos corpos dos inocentes. Essas não eram abstrações. Eram famílias reais, túmulos reais, lágrimas reais. E então, ele fez a pergunta que nenhum líder poderia responder facilmente. Quando você deitar a cabeça para descansar esta noite, será capaz de dizer diante de Deus, fiz tudo o que podia para parar essa dor? Essa frase não caiu levemente. Ela perfurou títulos e poder e posicionou cada alma humana sob o mesmo julgamento. Um dia, todos estaremos diante de Deus, não como oficiais, mas como seus filhos. Ele não parou por aí. Falou com ousadia sobre os sistemas que lucram com a violência. A indústria da guerra é lucrativa, ele disse, mas o lucro manchado de sangue clama por justiça. Ele não tinha medo de nomear a verdade desconfortável. E continuou. O verdadeiro progresso não é medido pela sofisticação das armas, mas pela proteção dos fracos. Não pelo poder de destruir, mas pela capacidade de defender a vida, especialmente a vida inocente. Por um momento, sua voz se aquietou, e então ele fez uma pergunta inquietante. Vocês ainda sabem como proteger a vida? Não era uma acusação, era um chamado para lembrar, um chamado para retornar à bússola moral que o poder tão facilmente distorce. Mas ele sabia da tentação de colocar a responsabilidade apenas nos que estão no topo. Ele voltou-se novamente para o povo, para cada alma que ouvia, e lembrou-lhes que a paz não depende apenas de presidentes ou generais. Não esperemos tudo daqueles em altos cargos. Ele disse, a paz começa na consciência de cada indivíduo. Ele tornou isso pessoal. Tornou impossível permanecer neutro. Cada um de nós, ele disse, pode ser uma ponte ou um muro, uma mão estendida ou um punho cerrado. E então, ele perguntou suavemente, mas com firmeza, o que você escolherá ser agora? O momento pedia coragem, não a coragem de gritar, mas a coragem de agir com misericórdia. Porque diante da cruz, ele disse, não há neutralidade. Você constrói a paz ou permite que ela seja destruída. Essas palavras ecoaram profundamente nos corações dos ouvintes. Não havia mais espaço para passividade, era hora de escolher. Ele refletiu sobre sua própria formação, retornando novamente às lições que o moldaram, não em palácios, mas nas ruas poeirentas do Peru. Ele lembrou a todos que não falava sobre paz a partir das páginas de um livro ou de uma plataforma cerimonial. Falo de paz porque a vi nos olhos de pessoas simples. Ele disse, eu a vi florescer em comunidades esquecidas pelo mapa, onde a pobreza nunca foi desculpa para a frieza. Ele descreveu os verdadeiros rostos da paz, não os de terno ou uniforme, mas os de avental e camisa de trabalho, mães que ensinavam seus filhos a orar com lágrimas nos olhos, anciãos que seguravam rosários em mãos calejadas, famílias que compartilhavam o pouco que tinham sem reclamar. Foi ali, na simplicidade, ele disse que Deus se revelou a mim. Sua mensagem não era sobre nostalgia, era sobre realidade, que a paz
é real, que ela existe e que deve agora ser escolhida novamente. Em sua juventude, ele havia servido em lugares esquecidos, lugares onde a fé não era tradição, era sobrevivência. Ele se lembrava de missas onde o pão consagrado era recebido com mãos trêmulas e olhos cheios de lágrimas. Essas memórias, ele disse, não moldaram apenas seu sacerdócio, moldaram minha alma. E assim, ele terminou com uma declaração, não poética, mas urgente. Quando falo de paz, como vocação, ele disse, não é poesia, é um chamado, é uma necessidade, é um clamor do próprio Deus. E então, como um pai colocando a mão em seu ombro, ele disse, a paz começa quando olhamos nos olhos de alguém e o reconhecemos como irmão ou irmã. Quando paramos de ver muros e começamos a ver pontes, ele falou de evangelização, não como colonização, mas como companheirismo. Evangelizar não é dominar, é caminhar lado a lado, ouvir, aprender, abraçar. E com esse espírito, ele convidou o mundo para o próximo capítulo da igreja. Não um de triunfo, mas de ternura. Não um de slogans, mas de sofrimento compartilhado e esperança. Por agora, a voz do Papa havia se tornado familiar para milhões. Não porque ele exigisse os holofotes, mas porque suas palavras tinham peso. Elas não foram feitas para impressionar. Foram moldadas pela memória. Memórias de vilarejos poeirentos, caminhos estreitos e mãos calejadas. Neste próximo capítulo de sua mensagem, ele não falou dos palácios de Roma. Ele falou da terra do Peru. Era um lugar que muitos nunca haviam visto, mas, através de suas palavras, podiam sentir o chão sob seus pés. Venho de uma terra onde a paz não era uma ideia. Ele disse que era uma necessidade. Não estava escrita em leis ou gravada em pedra. Era vivida, era chorada, era compartilhada como pão entre os pobres. Sua voz carregava o aroma do solo, o som de galos ao amanhecer, o silêncio da oração subindo de lares quebrados. Foi nesse cenário que sua alma foi formada. Foi ali, nos arredores esquecidos, que ele primeiro entendeu o que significava ser igreja. Ele falou das montanhas do Peru, não majestosas em grandeza, mas sagradas em simplicidade. Elas não se erguiam como monumentos, mas como testemunhas de gerações de fé que nunca apareciam nas notícias. Entre essas montanhas, ele recordou, havia vilarejos onde a eletricidade era escassa, mas a oração era abundante, onde crianças andavam descalças, mas seus corações eram ricos em gratidão, onde famílias compartilhavam sua única refeição, não porque tinham sobra, mas porque acreditavam no amor. Foi aqui, ele disse, que a paz ganhou carne, não em discursos, mas em sacrifícios, não em planos, mas em presença. A paz, ele disse ao mundo, não é a ausência de conflito, é a presença de justiça, de respeito, de cuidado. Ele a havia visto em avós que rezavam o rosário enquanto mexiam panelas de sopa, em pais que trabalhavam longas horas por pouco pagamento e ainda voltavam para casa com mãos prontas para abençoar seus filhos. Em meninos que compartilhavam um único livro entre eles e o tratavam como ouro. Ele descreveu seu serviço como jovem padre nessas comunidades, lugares que muitos haviam esquecido, até mesmo dentro da própria igreja. Lá, ele viu missas celebradas, não em catedrais, mas em pequenas capelas, onde as paredes eram de barro e os telhados vazavam durante a chuva. No entanto, foi nesses lugares que o céu tocava a terra. Não havia corais, ele disse, apenas vozes trêmulas. Não havia sermões polidos, apenas fé crua. E foi nesses momentos sagrados, ele explicou, que aprendi o que o Evangelho realmente significava. Ele falou de um momento gravado em seu coração. Uma mãe, pobre demais para oferecer moedas, trouxe sua única posse de valor, um pano costurado à mão, para colocar ao lado do altar. Ela se ajoelhou
não para ser vista, mas para dar graças. Ela não tinha nada, o Papa disse, e ainda assim deu tudo. Esse é o tipo de oferta que constrói a paz. Esse é o tipo de fé que sustenta o mundo. Ele recordou como o pão consagrado, o corpo de Cristo, era recebido com tal reverência que trazia lágrimas. Não por causa da doutrina, ele explicou, mas porque as pessoas sabiam o que significava ter fome. Elas conheciam o peso do pão. Sabiam o que significava ser alimentado. E em suas lágrimas, ele viu o mistério da fé vivido, não debatido em seminários, mas sussurrado na fome e na esperança. Ele compartilhou histórias de caminhadas de horas para alcançar comunidades nas montanhas. Não havia estradas, apenas trilhas, não havia hotéis, apenas cabanas. No entanto, nesses lugares, o Evangelho estava vivo. Eles não precisavam de convencimento. Ele disse que precisavam de companheirismo, precisavam de alguém para caminhar com eles, não falar acima deles. Nesses lugares esquecidos, ele disse: aprendi que o ministério não é sobre falar primeiro, é sobre ouvir. Os pobres me evangelizaram, ele admitiu. Suas feridas se tornaram meu seminário. Sua resistência se tornou meu catecismo. Sua esperança se tornou minha homilia. Essas pessoas não tinham influência no mundo, mas tinham algo maior, alegria, que nenhum governo poderia conceder e nenhuma economia poderia roubar. Ele, então, se voltou para aqueles que assistiam e ouviam ao redor do mundo. Você não precisa ser rico em recursos para ser rico em graça, ele disse. Você não precisa de poder para fazer paz. O que você precisa é presença. O que você precisa é amor. Era uma mensagem que cortava a obsessão moderna por resultados, conquistas e aparências. O mundo nos diz para medir o sucesso em números. Ele disse, mas o céu conta de maneira diferente. O céu conta as pequenas coisas. Um copo d'água, uma oração sussurrada, uma mão fiel que não desiste. Ele pediu aos fiéis que se lembrassem de que o próprio Cristo nasceu na pobreza. O Salvador do mundo não chegou com títulos ou riqueza. Ele disse, ele veio envolto no pano dos pobres. Ele veio a um vilarejo onde ninguém estava olhando. Ele cresceu em silêncio. Ele pregou nas encostas e mudou o mundo caminhando entre os esquecidos. E assim, ele disse, a igreja nunca deve esquecer suas raízes. Não fomos fundados no poder. Ele lembrou, fomos fundados no amor. Não fomos construídos em palácios, mas em cenáculos, em prisões, em estradas poeirentas. Pertencemos às margens. Pertencemos aos feridos. Ele não falava nostalgicamente. Falava profeticamente. Se esquecermos os pobres, ele alertou, esquecemos Cristo. Se nos afastarmos daqueles nas margens, nos afastamos do coração do Evangelho. E então, ele deu um desafio silencioso. Onde quer que você esteja, seja em uma cidade ou numa fazenda, num vilarejo ou num subúrbio, olhe novamente. Procure aqueles que o mundo esquece. Eles são seus professores. Eles são seu caminho para a paz. Com isso, sua voz caiu para um sussurro. E ainda assim, ecoou longe. A paz não vem quando tudo está perfeito, ele disse. Ela vem quando compartilhamos o que temos, quando vemos uns aos outros como irmãos e irmãs. Foi isso que aprendi no solo do Peru. E é isso que ofereço a vocês agora. Não como lição, mas como presente. A tela ficou preta, mas os corações estavam acesos. Em lares ao redor do mundo, as pessoas sentaram-se em silêncio, não um silêncio vazio, mas uma quietude sagrada. Elas estavam se lembrando quem eram. E talvez, pela primeira vez, em muito tempo, começaram a acreditar que a paz era possível. Não porque o mundo havia mudado, mas porque o amor ainda vivia no solo, no silêncio e no simples ato de compartilhar o pouco que você tem com alguém que tem menos. À medida que a mensagem do Papa continuava a se espalhar como uma revolução silenciosa do coração,
Muitos começaram a se fazer perguntas que não ousavam há anos. A paz poderia realmente começar em lugares comuns? A bondade poderia interromper os ciclos de violência? A fé ainda poderia moldar o curso de um mundo dividido? Em sua próxima reflexão, o Papa abordou exatamente essas dúvidas, não com idealismo, mas com urgência. Ele começou sem hesitação. Sejamos claros, ele disse, a paz não é uma ideia romântica, não é um slogan para feriados ou uma bandeira para cerimônias. A paz é uma vocação, um chamado, e neste momento é uma emergência. Sua voz era firme, não alarmista, mas carregava o peso de um homem que havia caminhado entre os feridos e não tinha interesse em ilusões. Muitas vezes, ele explicou, a paz é tratada como um sonho distante, algo reservado para o fim dos conflitos ou o resultado de negociações de alto nível. Mas o Papa desmontou essa ilusão com firmeza silenciosa. A paz não é o que vem depois que o mundo está consertado, ele disse. A paz é o que começa o conserto. A paz é o que quebra o ciclo. Ele lembrou aos fiéis que o Evangelho nunca nos pede para esperar até que tudo esteja perfeito. Ele nos pede para começar agora, mesmo enquanto o mundo ainda está fraturado. Quando Jesus disse, bem-aventurados os pacificadores, ele não estava falando com governos. Ele disse que estava falando com pessoas comuns, com fazendeiros, com mães, com pescadores, com você. Isso não era apenas encorajamento, era um mandato. Ele contou a história de uma mulher que conheceu anos atrás em um vilarejo devastado pela violência. O marido dela havia sido morto. Seus filhos foram tirados dela. No entanto, ela escolheu ficar e servir sua comunidade como parteira. Ela me disse, ele recordou, não posso parar a guerra, mas posso trazer vida ao mundo. Ele fez uma pausa. Isso é o que a paz parece. Ela não espera, ela age. Ele deixou claro que a paz não é um luxo para os ricos ou uma tarefa para os politicamente inclinados. É responsabilidade de todos. Toda pessoa, não importa a idade ou o lugar no mundo, tem algo a oferecer à paz. Ele disse que a primeira oferta é a coragem. Ele definiu coragem não como ausência de medo, mas como a escolha de amar, quando seria mais fácil odiar. A paz começa, ele disse, quando olhamos nos olhos de alguém e escolhemos ver sua humanidade antes de suas opiniões. Quando decidimos que nossa necessidade de perdoar é maior que nossa necessidade de estar certos. Ele falou da urgência que vem com cada dia que passa. O mundo não pode esperar por outra geração para se levantar. Ele disse, esta geração deve se levantar. Você deve se levantar. Ele não pediu heroísmo, pediu fidelidade. Cada ato de paz, ele disse, por menor que seja, é eterno. Ele ecoa através do tempo. O Papa voltou-se para a ideia de urgência, não como pânico, mas como clareza. Estamos ficando sem tempo, não para sobreviver, mas para sermos quem fomos criados para ser. Ele disse, quanto mais esperamos para amar, mais duros nossos corações se tornam. E em um mundo que frequentemente adia a compaixão em favor da conveniência, essas palavras caíram com gravidade. Ele lembrou aos ouvintes que o Evangelho é sempre imediato. Quando Jesus curava, ele não marcava a hora. Quando perdoava, não adiava. Quando chamava seus discípulos, não pedia que voltassem quando a vida estivesse menos complicada. Ele disse, venha, siga-me agora. E assim, o Papa estendeu o mesmo chamado. A paz começa agora, ele disse. Não amanhã, não depois da eleição, não depois que a guerra acabar. Agora. Ele olhou gentilmente para a câmera e disse, não subestime sua próxima escolha, sua próxima palavra, sua próxima bondade. Pode ser a rachadura que quebra o muro. Ele falou novamente de sua infância no Peru, onde os pobres lhe ensinaram que esperar era um luxo que não podiam pagar.
Eles oravam enquanto plantavam sementes em solo seco. Ele disse que compartilhavam o pão antes de saberem se mais viria. Isso é o que a fé parece. Isso é o que a paz exige. Ele voltou-se para as comunidades de fé, instando-as a não ficarem presas em burocracia ou tradição pelo bem da tradição. A igreja deve ser a primeira a responder. Ele disse: não podemos simplesmente ensinar a paz. Devemos incorporá-la em nossas paróquias, em nossos lares, em nossos corações. Ele dirigiu-se àqueles que se sentiam impotentes, especialmente os idosos, os doentes, os solitários. Você pode pensar que não há mais nada para você fazer? Ele disse, suavemente, mas a oração muda a história. O sofrimento oferecido com amor redime o mundo. A paz frequentemente começa com aqueles que o mundo ignora. Então ele se voltou para aqueles que lideram. Se você tem influência, ele disse, agora é a hora de usá-la para a paz. Não para aplausos, não para controle, mas para a cura. E ele acrescentou, a história não se lembrará de quão bem você defendeu sua posição. Ela se lembrará de quão corajosamente você defendeu a dignidade dos outros. Finalmente, ele falou do tempo. Não como algo a temer, mas como algo a santificar. O tempo é um presente, ele disse, e cada dia que não escolhemos a paz é um dia em que permitimos que a violência aprofunde suas raízes. Ele concluiu, não com um adeus, mas com uma incumbência. Não falemos de paz como se ela pertencesse a outros. Vamos reivindicá-la, vivê-la, defendê-la, construí-la. Vamos dizer aos nossos filhos com nossas vidas. Não esperamos. Amamos. E com isso, a tela escureceu. E o silêncio que se seguiu estava cheio. Não de barulho, mas de resolução. Porque naquela quietude, pessoas ao redor do mundo sabiam que algo havia mudado. A paz não era mais um ideal. Era uma tarefa. E não podia mais esperar. A mensagem do Papa havia alcançado vilarejos e cidades, hospitais e prisões, mesas de jantar e corações solitários. Suas palavras haviam tocado os cansados, confortado os enlutados e despertado os silenciosos. Mas agora, ele voltou-se para algo ainda mais pessoal. Ele começou a falar, não para as multidões, mas para a alma individual. Ele não pedia ação primeiro, convidava a escuta, chamava as pessoas a prestarem atenção a algo silencioso e persistente dentro delas. Há muitos corações inquietos ouvindo essas palavras agora. Ele disse, gentilmente, jovens que se sentem deslocados no mundo, pais e mães que estão cansados, pessoas que oram em silêncio e ainda não entendem seu propósito. Sua voz suavizou ainda mais. Para todos vocês, falo com o amor de um pai. Não tenham medo do chamado de Deus. Ele fez uma pausa, como se permitisse que essas palavras se assentassem. Ele nunca nos chama para algo pequeno. Ele disse, ele sempre nos convida para algo maior que nós mesmos. E, no entanto, nunca nos deixa sozinhos. O chamado de Deus, ele explicou, raramente é alto ou dramático. É sutil, persistente e profundamente pessoal. Não vem com aplausos, ele disse. Não chega com garantias. Vem como um sussurro, uma sede que não vai embora, uma inquietação gentil, uma voz mansa e suave que diz, venha, siga-me. Ele confessou que foi exatamente assim para ele. Não houve um lampejo repentino, nem voz dos céus. Apenas uma sensação silenciosa de que algo sagrado o chamava a dar mais. Então ele olhou para a câmera e disse, se você está ouvindo isso agora e sente esse movimento dentro de você, não o ignore. Pode ser o próprio Cristo batendo à porta de seu coração. Ele conhecia os medos que surgiriam. Medo de não ser bom o suficiente, medo de ser indigno, medo de estar despreparado. E assim, ele disse claramente, muitos esperam por um sinal sobrenatural. Outros pensam que devem estar puros, prontos, santos. Mas a verdade é que Deus chama os imperfeitos. Ele falou do padrão bíblico,
Como Deus, sempre escolheu aqueles que o mundo ignorava. Ele não busca os preparados. Ele disse que prepara aqueles que estão dispostos. E então, com uma ternura marcante, ele ofereceu segurança a todos que duvidavam. Se você se sente pequeno, indigno ou perdido, saiba disso. Você é exatamente o tipo de pessoa que ele geralmente escolhe. Ele fez uma pausa novamente, deixando essas palavras repousarem como bálsamo em corações sobrecarregados por vergonha ou hesitação. Não estou falando apenas do sacerdócio ou da vida religiosa, ele continuou. Estou falando também do casamento, da sua profissão, da sua missão diária, de simplesmente ser uma testemunha no mundo. Todo cristão, ele lembrou, tem um chamado único e irrepetível. E então ele disse algo que ficou com muitos. O mundo precisa desesperadamente de pessoas que vivam sua vocação com verdadeiro amor, com entrega, com fé. Ele não estava falando de sucesso profissional ou reconhecimento público. Estava falando de propósito, de vidas enraizadas em significado, moldadas pelo sacrifício e definidas pelo amor. Ele nomeou os tipos de pessoas que o mundo precisa agora mais do que nunca. Precisamos de pais santos, ele disse, mães fervorosas, profissionais íntegros, jovens em chamas por Jesus. O mundo, ele disse, tem opiniões suficientes, entretenimento suficiente, distração suficiente. O que falta é fé vivida, vibrante e visível. Você não precisa ter todas as respostas. Ele lhes disse, você só precisa dizer sim. O resto virá com a graça. Era uma verdade simples, mas para muitos parecia a permissão que estavam esperando. Permissão para começar, mesmo que não se sentissem prontos. Permissão para seguir, mesmo com passos trêmulos. Ele deu conselhos práticos, como um pastor faria, e se você não sabe por onde começar, ele disse, comece de joelhos. Comece com uma oração sincera. Comece pedindo, Senhor, mostre-me para o que fui criado. E então, ele prometeu, com convicção silenciosa. Se essa oração for honesta, ele responderá. Porque ninguém que busca a verdade com o coração aberto permanece sem direção. Isso não era linguagem motivacional. Era o fruto de uma vida vivida em entrega. Ele havia visto demais, caminhado com muitas almas quebradas para oferecer algo menos que a verdade. Entre todas as vocações que o Senhor planta no coração humano, ele disse, há uma que tem sido sistematicamente atacada em nosso tempo, a vocação para a família. Ele falou com gravidade. Falo da bendita união entre um homem e uma mulher, selada por Deus, aberta à vida e centrada na santificação mútua. Isso, ele disse, não é uma invenção cultural ou um ideal ultrapassado. É um milagre. O primeiro que Deus realizou quando criou Adão e Eva e soprou eternidade em sua união. Ele lamentou como essa instituição sagrada tem sido ridicularizada, desmantelada e ignorada. Muitos buscam redesenhar a família com base em ideologias passageiras, ele disse. Mas eu lhes digo, com a força do Evangelho e a ternura de um pai, a família tradicional deve ser defendida, cuidada e fortalecida. Não com ódio, ele esclareceu, não com intolerância, mas com amor corajoso, com testemunho diário e com fé profundamente enraizada. Ele sabia que as famílias não eram perfeitas, mas não esperava a perfeição. Famílias santas não são aquelas sem lutas. Ele disse que são aquelas que enfrentam tudo juntas, que oram juntas, que perdoam, que lutam lado a lado. E então, ele deu uma visão do que a família pode ser. Uma família que ora tem mais poder que 1000 campanhas publicitárias. Um pai que abençoa seus filhos. Uma mãe que consagra seu lar ao coração imaculado de Maria. Um casal que escolhe o diálogo em vez do divórcio. Essas são as revoluções silenciosas que mudam o mundo. Ele terminou com um chamado
a perseverança. Pais e mães, não desistam de seus filhos. Mesmo quando o mundo os afasta, mesmo quando ideologias os confundem, mesmo quando a fé parece desvanecer, continuem amando, continuem orando, continuem sendo faróis de luz nas noites mais escuras. E aos jovens que ouviam, ele disse com todo o amor de um pai espiritual: não tenham medo de sonhar com um casamento santo. Não permitam que ninguém roube de vocês a beleza do amor verdadeiro, fiel, frutífero e eterno. À medida que o capítulo chegava ao fim, ficava claro que ele não havia apenas falado sobre chamado. Ele havia emitido para ouvir, para confiar, para começar e para acreditar que se Deus está chamando agora, é porque Ele tem algo belo para construir através de um coração disposto. Neste capítulo de sua jornada com o mundo, o Papa não hesitou em abordar o que muitos viam como um pilar em declínio da sociedade, a família, com a compaixão de um pai e a clareza de um mestre. Ele falou, não com medo, mas com profunda convicção. Ele sabia que o que estava em jogo era mais que apenas um debate cultural. O que estava em jogo era a fundação da própria civilização. A família, ele disse, não é apenas um modelo entre muitos. É a primeira e mais sagrada instituição. Antes das nações, antes dos parlamentos, antes das escolas, havia um homem, uma mulher e o sopro de Deus entre eles. Ele fez uma pausa, como se deixasse a simplicidade dessa verdade assentar nos corações de seus ouvintes. Foi nessa união que a humanidade encontrou o amor pela primeira vez, e desse amor, a vida. Ele reconheceu que a família está sob constante pressão no mundo de hoje. É questionada, redefinida, descartada. Vivemos em uma era, ele disse, onde tudo deve ser explicado, desconstruído e reconstruído de acordo com as modas do tempo. Até a família não foi poupada desse escrutínio. Mas o Papa lembrou sua audiência de que algumas verdades não são invenções, são revelações. Essa união sagrada entre um homem e uma mulher, ele explicou, não é uma invenção cultural. É um desígnio divino. Não está ultrapassada. É eterna. Ele não falou com julgamento ou raiva. Falou com tristeza pelo que foi perdido e com esperança pelo que ainda pode ser restaurado. Ele não era cego para as lutas que as famílias enfrentam. Ele havia caminhado com elas através da pobreza, da doença, do afastamento e da dor. Conheço as feridas, ele disse. Conheço as noites passadas em silêncio. Conheço as orações sussurradas através das lágrimas. Mas também sei disso. A família, mesmo quando machucada, ainda tem o poder de mudar o mundo. Ele falou do lar como mais que um abrigo. É uma igreja. Ele disse, um lugar onde a fé é transmitida, onde o perdão é praticado, onde o amor é testado e comprovado. A família é a primeira escola de misericórdia, o primeiro altar de oração, o primeiro santuário de confiança. Ele pediu aos seus ouvintes que não olhassem para estatísticas, mas para suas próprias vidas. Quantos dos seus valores, ele perguntou, foram formados pela bênção de uma avó? A disciplina silenciosa de um pai? O simples ato de uma mãe esperando por você na porta? Esses momentos, ele disse, não são pequenos. São eternos. E então, ele emitiu um alerta gentil, mas firme. Quando a família é enfraquecida, tudo ao seu redor começa a colapsar. Fé, educação, paz, esperança. Ele não estava sendo alarmista, estava sendo honesto. O inimigo da alma sabe disso, ele acrescentou. É por isso que a família é atacada, porque é o berço do amor, da identidade, da estabilidade. Ele voltou seu olhar para aqueles que haviam sido feridos por famílias quebradas, por feridas carregadas silenciosamente por décadas. Para aqueles que se sentem desiludidos, digo, não desistam. Não acreditem na mentira de que sua família está além da redenção.
Nenhuma família está tão quebrada que Deus não possa curar. Ele compartilhou a história de um casal que conheceu durante seu ministério inicial. Eles haviam suportado traição, anos de silêncio e a partida de seu único filho. Mas permaneceram, oraram, perdoaram e, eventualmente, reconstruíram algo ainda mais forte que antes. Santidade, ele disse, não significa perfeição, significa perseverança. Significa escolher o amor, repetidamente, mesmo quando dói. Ele também alertou contra a crescente cultura do isolamento. Somos instruídos hoje a seguir nossa verdade, a perseguir liberdade sem limites, a romper qualquer laço que pareça inconveniente. Mas isso não é liberdade, ele disse, é solidão vestida de brilho. Ele lembrou sua audiência de que o verdadeiro amor sempre une, não isola. O amor, ele disse, diz, sou seu e ficarei. Ele convidou as famílias a retornarem às práticas que uma vez lhes deram força. Tragam o crucifixo de volta para seus lares, ele disse. Que o rosário seja ouvido novamente, que as refeições sejam compartilhadas com gratidão. Que as conversas aconteçam sem telas entre vocês. Que o silêncio seja um amigo novamente, não de medo. Ele lembrou a todos que ouviam que a renovação da sociedade não começaria nos corredores do poder, mas na mesa da cozinha. Não precisamos de outra política para salvar o mundo, ele disse. Precisamos de pais que abençoem seus filhos, mães que elevem seus lares em oração, casais que escolham conversar, não fugir, crianças que sejam ensinadas a se ajoelhar, a dar graças, a pedir perdão. Ele voltou-se novamente para a juventude, aqueles que foram informados de que o casamento é apenas um contrato ou um fardo. Jovens, ele disse, não tenham medo de sonhar com um casamento santo. Não tenham medo de se comprometer. O mundo precisa de sua coragem. A igreja precisa de seu testemunho. Ele concluiu com palavras que pareciam tanto uma bênção quanto um desafio. A família não é apenas uma bênção para aqueles que vivem dentro dela, é um escudo para o mundo inteiro. Protejam-na, construam-na, orem por ela. E então, com a voz de um pai, se dirigindo a seus filhos, ele disse: restauramos o altar do lar. Que nossas casas, mais uma vez, abram espaço para o crucifixo, o rosário, o abraço e o pão compartilhado. A santidade começa em casa. A revolução do amor começa na família. E com isso, o chamado estava claro. Não para algum ideal distante, mas para uma missão sagrada real, que poderia começar agora com uma família, uma oração, um ato de amor. Não houve aplausos ao fim da mensagem do Papa, apenas silêncio. Mas não era o silêncio da indiferença. Era o silêncio que segue uma semente sendo plantada profundamente no coração. Em todo o mundo, as pessoas começavam a olhar novamente para os lugares que haviam negligenciado por tempo demais. Suas próprias salas de estar, mesas de jantar e histórias familiares. Algo nelas se mexia quando ele disse: a santidade começa em casa. Elas começaram a acreditar que paz, propósito e até cura poderiam começar em suas famílias, não importa quão quebradas, cansadas ou pequenas. Neste capítulo, o Papa falou não sobre reforma global ou agendas amplas, mas sobre o tipo silencioso de revolução. Aquele que acontece em cozinhas, na hora de dormir, em orações sussurradas e no trabalho árduo do perdão. Quer mudar o mundo? Ele perguntou. Então olhe através de sua mesa. Comece aí. Ele falou de mães e pais como construtores, não de estruturas, mas de almas. Uma mãe que ensina seu filho a orar é uma teóloga. Um pai que coloca a mão na cabeça de seu filho e oferece uma bênção é um profeta. Um casal que escolhe o diálogo em vez da distância é uma revolução. Essas são as revoluções silenciosas, ele disse, que verdadeiramente mudam o mundo. Elas não começam com um discurso.
começam com uma escolha. Uma escolha de amar novamente quando você está cansado, de perdoar novamente quando está machucado, de falar novamente quando o silêncio perdurou demais. Ele compartilhou histórias de suas viagens. Um pai que perdeu o emprego, mas ainda reunia seus filhos todas as noites para orar pelos outros. Uma avó que liderava sua família em um rosário diário, mesmo quando sua própria visão estava falhando. Um casal que se sentava ao lado de seu filho autista na igreja todo domingo, sussurrando paz em seu coração, mesmo quando ninguém mais entendia. Estes são os santos de hoje. Ele disse, eles não usam auréolas. Usam aventais, botas de trabalho e paciência. Ele lembrou aos ouvintes que a santidade não é sobre perfeição. Você não precisa de uma casa impecável, ele disse. Você precisa de um coração amoroso. Você não precisa de filhos perfeitos. Você precisa criá-los com bondade. Você não precisa de orações eloquentes. Você só precisa significá-las. Ele voltou-se novamente para o poder da oração na família. Uma família que ora junto, ele disse, não escapa do sofrimento, mas se torna mais forte que o sofrimento. Ele instou os pais a não subestimarem o poder de seu exemplo. Quando as crianças veem seus pais se ajoelharem, aprendem como é a força. Quando ouvem seus nomes elevados em oração, sabem que são amadas, não apenas por você, mas por Deus. Ele descreveu as refeições como sagradas, não pelo que é servido, mas pelo que é compartilhado. A mesa não é apenas um lugar para comer, ele disse. É um lugar para ouvir, contar histórias, curar. Em um mundo onde as refeições são apressadas ou puladas, ele pediu às famílias que retomassem suas mesas como lugares de comunhão. Ele voltou-se para casais que haviam se distanciado, lembrando-lhes que o amor não morre de um golpe só. Ele desvanece no silêncio. Falem novamente, ele disse. Mesmo que suas palavras sejam desajeitadas, mesmo que as feridas estejam frescas, mesmo que tenham passado anos, falem novamente. Escolham um ao outro novamente. Isso é o Evangelho em ação. Ele falou aos pais solteiros, aos abandonados ou viúvos, aqueles que criam filhos sozinhos. Vocês não são menos, ele lhes disse. Vocês são guerreiros do amor. Sua força é um abrigo, sua ternura é um sermão. Sua perseverança é uma oração que o céu ouve. Ele então se dirigiu aos avós. Não acreditem que sua missão acabou. Ele disse, vocês são a memória viva da família. Vocês carregam histórias, canções e bênçãos que ninguém mais pode passar adiante. Ele os encorajou a falar de sua fé aos netos, não como obrigação, mas como presente. Sua voz carrega a sabedoria que o mundo esqueceu. Para aqueles cujos lares ficaram silenciosos e cujos filhos se distanciaram, ele ofereceu esperança. As sementes que vocês plantaram não foram esquecidas. As orações que vocês rezaram ainda sobem. O amor que vocês deram ainda vive. Ele os convidou a orar, não com arrependimento, mas com confiança, que Deus não desperdiça nada e a redenção frequentemente leva tempo. Ele descreveu o lar como um altar, mesmo quando as coisas não são perfeitas. Cada ato de amor em uma família é um sacrifício que agrada a Deus. Ele disse, quando você cozinha uma refeição com amor, quando escuta sem julgar, quando espera pacientemente por alguém voltar, você está construindo um altar em seu lar. Ele lembrou às famílias que o inimigo quer divisão. Ele quer frieza, silêncio e isolamento. Mas Deus quer comunhão. E a comunhão começa quando alguém é corajoso o suficiente para dar o primeiro passo. Seja esse alguém, ele disse. Seja o primeiro a falar, a perdoar, a servir. Ele falou da misericórdia como a força secreta da família. Sem misericórdia, nenhuma família sobrevive, ele disse. Mas com misericórdia, mesmo o lar mais frágil se torna uma fortaleza. A misericórdia, ele explicou,
Não é fingir que não houve mágoa. É escolher amar apesar da ferida. A misericórdia diz: lembro-me do que aconteceu, mas lembro-me mais do amor. À medida que o capítulo se aproximava do fim, o Papa ofereceu uma visão de esperança. O mundo está cheio de barulho, mas seu lar pode estar cheio de paz. O mundo exige perfeição, mas seu lar pode ser um lugar de graça. O mundo corre rápido, mas seu lar pode ser um lugar onde o amor aprende a caminhar lentamente novamente. E então, ele deu uma bênção. Não em latim, não em ritual, mas em palavras que qualquer um poderia carregar no coração. Para cada pai, cada mãe, cada filho, cada avô, que seu lar seja um lugar onde Deus se sinta bem-vindo, que sua mesa seja um lugar onde as feridas sejam curadas, que suas orações subam como incenso e que seu amor, silencioso, teimoso, imperfeito, seja a revolução que muda tudo. As palavras do Papa haviam viajado longe, mas ele sabia que havia um grupo ouvindo com ouvidos mais atentos que a maioria. Não eram os ricos ou os sábios, os experientes ou os eruditos. Eram os jovens. Ele os havia visto de pé no fundo das igrejas, sentados silenciosamente em bancos de parque com fones de ouvido, rolando telas, mas ansiando por algo mais. Agora ele voltou seu coração para eles. Para os jovens que me ouvem agora, ele disse: quer estejam ouvindo da janela de seu quarto, a caminho da escola ou em silêncio buscando significado, permitam-me dizer isso a vocês com todo o amor em meu coração. O mundo precisa de vocês. Não havia condescendência em seu tom, nenhum enfeite, apenas verdade falada, de uma geração para a próxima. Ele olhou para a câmera como se olhasse nos olhos deles. Precisamos do fogo que arde dentro de vocês. Ele disse: sua sede por verdade, sua coragem, sua inquietação. Ele sabia que muitos jovens se sentem deslocados no mundo. Eles carregam sonhos que não se encaixam nas expectativas de sua cultura. Frequentemente, são instruídos a se conformar, a serem seguros, a ficarem quietos. Mas o Papa os chamou a fazer o oposto. Não tenham medo de brilhar em meio à escuridão. Ele disse: vocês não foram criados para se misturar. Foram criados para proclamar um amor que nunca acaba, para servir com alegria, para serem luz em um mundo que se tornou frio. Suas palavras não eram teóricas, eram profundamente pessoais. Refletiam a fé que ele havia visto em inúmeros jovens ao longo de sua vida. Fé que era crua, arriscada e real. Ele os desafiou, não exigindo perfeição, mas convidando a ousadia. Não precisamos de jovens mornos, ele disse. Precisamos de jovens santos, ousados, esperançosos, enraizados na oração, dispostos a nadar contra a corrente. E ele os alertou com ternura. A cultura de hoje oferece conforto, mas esvazia a alma. Ela distrai, mas não satisfaz. Promete liberdade, mas entrega solidão. Ele falou diretamente ao vazio que sentem. O vazio por autenticidade, por beleza, por pertencimento. Vocês foram criados para mais, ele disse. Não mais fama ou mais seguidores, mais profundidade, mais verdade, mais amor. Então, com profunda convicção, ele acrescentou: se vocês soubessem o quanto a igreja confia em vocês, o quanto o céu espera pelo seu sim, nunca mais duvidariam da força que possuem. Ele conhecia as tentações que os jovens enfrentam, a pressão para se conformar, para serem aceitos, para terem sucesso, e assim ele lhes ofereceu algo maior. É fácil ser popular, ele disse. O difícil é ser fiel. É fácil seguir a multidão. O difícil é caminhar com os olhos fixos em Jesus. Mas ele prometeu que valia a pena. Ele lembrou-lhes dos santos, jovens, pessoas comuns que disseram sim a Deus e mudaram o mundo. Se alguém lhes disser que é impossível, ele disse: lembrem-se disto. Os santos mais jovens incendiaram o mundo. Ele os nomeou um a um. Santa Teresinha, com suas pequenas flores. São Francisco, com sua santa pobreza. São João Paulo,
segundo com sua juventude eterna. Eles não nasceram prontos. Ele disse que foram moldados pelo amor, forjados pela cruz, movidos pela fé, e o mesmo Espírito que trabalhou neles vive em vocês. Ele convidou-os a prestarem atenção aos movimentos em seus corações. Se sentirem um chamado, por menor que seja, não o ignorem. Ele disse que pode ser Deus convidando vocês a mudar sua história e transformar as histórias dos outros. A igreja, ele disse, não está apenas esperando pelos líderes de amanhã. Precisamos de sua voz hoje. Precisamos de seus talentos hoje, de sua criatividade, de sua fé. Ele dirigiu-se àqueles que se sentiam inseguros ou incertos. Vocês não precisam ter tudo resolvido. Ele lhes disse. Quando ouvi, pela primeira vez, as palavras do Papa Leão XIV sobre a família tradicional, senti algo mexer profundamente no meu coração. Como se uma brisa suave, mas firme, soprasse sobre as brasas de uma fé adormecida. No Brasil, onde a família é o coração pulsante de nossas comunidades, suas palavras não foram apenas um discurso, foram um chamado à alma, um convite para reacender o que há de mais sagrado em nossos lares. Ele falou com a ternura de um pai e a clareza de um profeta, defendendo a união entre homem e mulher como um milagre divino, não como uma relíquia cultural. Sua mensagem, que ecoou do Vaticano aos cantos mais humildes do nosso país, me fez refletir sobre o que realmente significa ser família em um mundo que muitas vezes parece querer nos dividir. A primeira coisa que me marcou foi a simplicidade com que o Papa descreveu a família. Não é preciso um lar perfeito, ele disse, mas um coração amoroso. No Brasil, onde as cozinhas são cheias de risadas, panelas tilintando e histórias compartilhadas, isso ressoa profundamente. Cresci vendo minha avó reunir a família em torno da mesa, mesmo quando o arroz era pouco, e percebo agora que aqueles momentos eram altares de amor. O Papa me ensinou que a paz começa nesses gestos pequenos. Uma oração antes da refeição, um abraço depois de um dia longo, um perdão oferecido sem esperar nada em troca. Em um país onde a paixão e a emoção moldam nossas relações, essas palavras me lembram que a família não é apenas um lugar de afeto, mas uma missão sagrada. Outro ponto que me tocou foi a coragem do Papa ao falar da família como alvo de ataques. Ele não apontou dedos com raiva, mas com tristeza, como quem vê um tesouro sendo esquecido. No Brasil, onde a fé católica está entrelaçada com nossa identidade, é fácil sentir o peso dessa verdade. Vivemos em tempos de barulho, redes sociais, ideologias, pressões externas que tentam redefinir o que significa ser família. Mas o Papa nos lembra que a união entre homem e mulher, aberta à vida, é um desígnio eterno, não uma moda passageira. Isso me fez pensar nas famílias que conheço. Pais que lutam para criar filhos com valores, mães que oram pelo futuro dos pequenos, casais que escolhem dialogar em vez de desistir. Essas são as revoluções silenciosas que ele descreve. E percebo que cada uma delas é um ato de resistência contra um mundo que valoriza o individualismo. O convite do Papa para sermos embaixadores da paz no lar também mexeu comigo. No Brasil, onde a comunidade é tudo, onde vizinhos se tornam família e a solidariedade é nossa marca, esse chamado é poderoso. Ele me fez lembrar de uma vizinha que, mesmo com pouco, sempre dividia seu feijão com quem batia à porta. Ela não tinha muito, mas tinha amor, e isso era suficiente. O Papa nos ensina que a paz não é algo que esperamos dos poderosos. Ela nasce em nossas escolhas diárias. Decidi aplicar isso na minha vida. Vou ouvir mais, perdoar mais rápido, orar com minha família, mesmo que seja apenas um Pai Nosso antes de dormir. Em um país
onde o calor humano é nossa força, essas pequenas ações podem transformar não só nossos lares, mas nossas comunidades. Além disso, a mensagem do Papa sobre a juventude me fez refletir sobre meu papel como exemplo para os mais novos. Ele falou diretamente aos jovens, pedindo que não tenham medo de sonhar com um casamento santo. No Brasil, onde os jovens são cheios de energia e sonhos, mas também enfrentam pressões para seguir caminhos vazios, isso é um lembrete vital. Quero ser alguém que inspira meus primos e amigos a valorizarem a família, a buscarem relacionamentos baseados em respeito e fé. Isso significa viver com integridade, mostrar que o amor verdadeiro exige sacrifício, mas é infinitamente mais gratificante do que as promessas falsas da cultura moderna. A maior lição que tiro é que a família é um altar onde Deus se faz presente. O Papa me ensinou que mesmo em meio às imperfeições, discussões, cansaço, erros, o amor pode prevalecer se escolhermos a misericórdia. No Brasil, onde a fé nos sustenta em tempos difíceis, isso é uma verdade que podemos viver todos os dias. Vou começar trazendo o crucifixo de volta para minha sala, reunindo minha família para orar, mesmo que seja desajeitado no começo. Vou valorizar as refeições juntos, as conversas sem pressa, os momentos em que somos simplesmente nós mesmos. A mensagem do Papa Leão XIV não é apenas para ouvir, é para viver, para transformar nossos lares em faróis de esperança em um mundo que precisa de luz. Se essa mensagem tocou seu coração como tocou o meu, deixe um like agora para espalhar essa verdade. Comente abaixo. Família é tudo. E compartilhe este vídeo com quem precisa ouvir essas palavras. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nossas próximas reflexões. Fique até o fim, porque temos uma surpresa especial para você. Um convite para transformar seu lar em um altar de amor. Vamos juntos construir um Brasil mais unido, começando pelas nossas famílias.